Muito boa tarde. Agora sim, estamos ao vivo e também gravando pelo Zoom e pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos à nossa mesa redonda 2, que vai tratar de padrões para análise macro-microscópicas em instrumental em alimentos. Eu vou pedir a presença aqui na nossa tela da Lilian. A Lilian, que será a nossa coordenadora e vai apresentar todos os nossos convidados, as nossas convidadas. Tivemos uma pequena alteração na programação, a Lilian já vai explicar, mas tenho certeza que vai ser uma ótima mesa redonda, uma participação de 3 grandes profissionais da área de laboratórios e também da Anvisa. Então, eu passo a palavra para você, Lilian, mas antes eu quero ver se eu faço aqui uma apresentação sua, né? Um minutinho só. A Lilian é química industrial com especialização em gestão da qualidade em alimentos. É docente das disciplinas de análise de alimentos, leite e derivados do curso técnico de alimentos. Ela já foi docente, quero dizer, e hoje trabalha no Senai, é uma antiga amiga nossa do Senai, e ela que vai conduzir essa mesa redonda para esse Metro Alimentos 2021. Então, Lilian, agora a palavra é sua, tenha um bom trabalho aí, eu estarei aqui nos bastidores, lembrando que as apresentações deverão ter no máximo de 20 minutos, para que a gente tenha bastante tempo para o pessoal fazer perguntas. Eu estarei aqui nos bastidores para ajudar no que for necessário. Seja bem-vinda, Lilian. Bom trabalho. Obrigada, Celso. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, né, nesse Metro Alimentos. É o 8º Metro Alimentos, Celso? Não, é a 5ª edição, Lilian. É a quinta edição, né, do Metro Alimentos. Mas é a 5ª edição. Um evento tão importante para a Remesp e para nós, né, de laboratório de alimentos, né? E eu quero cumprimentar os meus colegas aqui da mesa redonda, né? O Julierme da Silva, que é da Anvisa, ele vai substituir a Graziela. A Graziela teve um problema com a mãe, que está doente. Então, o Julierme vai apresentar, né, a palestra, depois eu apresento ele de novo, né, todos os detalhes. A minha amiga, né, a Márcia de Móvel, do Instituto Adolfo Lutz, que vai falar também de microscopia, a Daniela Baierle, da Mettler Toledo, né? Então, para iniciar as palestras hoje, nós vamos começar com o Julierme, que vai falar da resolução RDC 390, que dispõe sobre os requisitos para habilitação da Reblas de laboratórios analíticos. O Julierme é graduado em farmácia pela Universidade Federal de Goiás. De Goiás, né, Julierme? Especialista em gestão de assistência farmacêutica pela USP, mestre em ciências farmacêuticas pela USP, doutor em química pela Universidade Federal de Goiás e é assessor e gerente substituto da Gerência de Laboratórios de Saúde Pública, GELAS, que fala? Da Anvisa. Então, prazer, né, em recebê-lo. Aí você já pode compartilhar a sua apresentação. E eu vou ficar aqui do lado. Quando der uns 20 minutos, eu apareço de novo para te avisar que o tempo já está, né, o nosso tempo já está esgotando. Tá? Então, boa tarde. E agora está com você. Boa tarde, doutora Lília. Muito obrigado pela recepção. Boa tarde, doutor Celso. A Anvisa agradece a oportunidade de participar do evento, agradece pelo convite e por esse espaço.
Eu dou uma boa tarde a todos os colegas que estão nos acompanhando também. Todos conseguem ver? Perfeito, Juliane. Perfeito, Jô. Obrigado, maravilha. Bom, a doutora Graziella, que é a gerente de Laboratório de Saúde Pública da Anvisa, infelizmente teve um contratempo, ela que faria essa apresentação hoje, e me pediu para que a substituísse aqui. Como já foi apresentado pela Lília, eu sou o gerente substituto e assessor da Gerência de Laboratório de Saúde Pública, que é vinculada à 4ª diretoria da Anvisa. Nessa tarde de hoje, eu vou dar um panorama para vocês sobre a resolução de diretoria colegiada número 390, que foi publicada em 28 de maio de 2020 e que trata sobre requisitos de funcionamento de laboratório, habilitação de laboratórios na Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde, credenciamento de laboratórios e dá outras providências. Eu trouxe para vocês o organograma geral da Anvisa, que possui uma diretoria colegiada, e ligado a ela algumas unidades que prestam assessoramento, né, assim como ao gabinete diretor-presidente, e a GELAS ela se encontra na estrutura técnica vinculada à 4ª diretoria da Anvisa, que hoje está sendo ocupada pelo Dr. Romson, servidor de carreira da casa. As competências da Gerência de Laboratório de Saúde Pública estão dispostas na Resolução número 255 de 2018, que traz o regimento interno da Anvisa. Dentre as competências, destacamos a coordenar as ações de vigilância sanitária realizadas pelos laboratórios que compõem a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária, a RNL-Visa, e auditá-los. Essa rede é formada pelos laboratórios oficiais de saúde pública no Brasil, que tem atribuição legal para realizar análises de vigilância sanitária em produtos que são regulamentados pela Anvisa. Outra atribuição é monitorar o sistema de gestão da qualidade de laboratórios que realizam análises em produtos e em serviços sujeitos à vigilância sanitária de maneira geral, tanto os públicos quanto os privados. Também temos a atribuição de credenciar e supervisionar laboratórios para a realização de análises fiscais e de controle em produtos e serviços de saúde sujeitos ao regime de vigilância sanitária. Essas análises fiscais e de controle são análises previstas na legislação e que podem ser realizadas pelos laboratórios oficiais de saúde pública que compõem a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária ou por laboratórios outros públicos e privados que venham a ser credenciados pela Anvisa ou por laboratório oficial para essa função. A última competência que eu trouxe é a de habilitar laboratórios e coordenar a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde, a REBLAS. A Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde é formada por laboratórios públicos ou privados que são prestadores de serviço, que realizam ensaios de controle de qualidade em lotes de produtos acabados sujeitos à vigilância sanitária. A Anvisa reconhece a capacidade analítica desses laboratórios por meio de uma petição feita à agência, apresentando licença sanitária e sistema de gestão da qualidade implementado, dentre outros requisitos. Esse é o histórico da proposta que culminou na publicação da RDC 390 de 2020. Ela começou a ser discutida ainda em dezembro de 2011, foi formalizado esse processo. A Procuradoria da Anvisa fez uma avaliação e verificou que não havia a possibilidade ou a previsão legal para o credenciamento de laboratórios privados para realizarem análises fiscais. Então, foi feita uma proposta legislativa que foi enviada pelo Ministério da Saúde ao Congresso Nacional para alteração da Lei 6360 de 1976. Dentre as alterações propostas, foi prevista a possibilidade do credenciamento de laboratórios privados para a realização de análises fiscais. Em 2015, foi publicada a Lei 13.097, alterando a Lei 6360 com essa previsão. Desde então, partimos para tentar regulamentar essa lei no âmbito da Anvisa e da vigilância sanitária. Após as discussões de algumas minutas, em março de 2019, a Anvisa publicou a consulta pública 632, que tratava da RDC 390, e após todas as discussões, em maio de 2020, foi feita a publicação com todo o regramento relacionado a laboratórios analíticos, que
realizam análises em produtos sujeitos à vigilância sanitária. Bem, a consulta pública 632 de 2019 considerou a necessidade de estabelecer regras para o funcionamento de laboratórios, requisitos mínimos de funcionamento, revisou o modelo da Reblas. A Reblas, a última regulamentação que foi revogada era de 2012, a RDC 12 de 2012, e que foi suplementada agora pela RDC 390 de 2020. A terceira necessidade era regulamentar o credenciamento de laboratórios, que foi previsto na Lei 6360 de 1976, que foi alterada em 2015 pela Lei 13.097. Em fevereiro de 2019, foi elaborada uma análise de impacto regulatório com o objetivo de avaliar os possíveis impactos das opções regulatórias disponíveis e orientar e subsidiar a tomada de decisão da diretoria colegiada. Essa IR está disponível em sua integralidade no portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária na web. A análise de impacto regulatório concluiu que a elaboração de normativa seria a alternativa regulatória mais adequada para atingir os objetivos pretendidos. A proposta de RDC foi submetida à consulta pública, como já falei para vocês, por meio da CP número 632 de 2019. Durante a consulta pública, a Gelas realizou uma série de eventos para discutir a proposta. Chama a atenção para o quarto webinar, que foi realizado em 6 de maio de 2019, com a participação de 468 pessoas. Outro evento muito concorrido foi o webinar para discussão das contribuições recebidas na consulta pública, realizado em 13 de abril de 2020, com a participação de 812 pessoas. A Anvisa também promoveu discussões com as associações do setor regulado, com sindicatos e outros interessados na normativa. Por fim, em 28 de maio de 2020, foi publicada a RDC 390, que estabelece os critérios, os requisitos e procedimentos para o funcionamento, a habilitação na Reblas e o credenciamento de laboratórios analíticos que realizam análises em produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária e das outras providências. Ela se aplica a todas as empresas que são detentoras de produtos e também aos laboratórios analíticos. Ela entrou em vigência em 3 de agosto de 2020 e deu prazo de 1 ano para os laboratórios se adequarem, os laboratórios que realizam controle de qualidade se adequarem e pedirem a habilitação na Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde. Em relação aos laboratórios analíticos, que são prestadores de serviços, ou seja, que realizam ensaios de controle de qualidade em lotes de produtos acabados, estes obrigatoriamente devem estar habilitados na Reblas, no escopo correspondente às respectivas categorias de produtos analisados, conforme está descrito no artigo 5º da RDC 390. Quais são os escopos? Produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, hemoderivados, insumos farmacêuticos, medicamentos, produtos para a saúde, saneantes, vacinas, alimentos e produtos de cannabis, conforme o artigo 8º da norma. Os documentos para peticionamento estão no artigo 7º também da norma e são apenas 2: formulário de peticionamento e um comprovante de implantação do sistema de gestão da qualidade, que pode ser a acreditação no Inmetro, na norma 17025, ou o preenchimento de um relatório de avaliação do laboratório, que está no guia 25 da Anvisa. O laboratório analítico será considerado habilitado caso não haja uma manifestação formal da Anvisa em até 60 dias após a data do protocolo do pedido. Quer dizer que esse é o prazo máximo que a Anvisa tem para fazer a análise e conceder ou não a habilitação ao laboratório que fez o peticionamento. Lembrando que a habilitação na Reblas é pré-requisito para o funcionamento de laboratórios analíticos prestadores de serviços, que realizam ensaios de controle de qualidade em produtos sujeitos à vigilância sanitária. Bem, a Anvisa disponibiliza em seu portal um painel de informações sobre os laboratórios que estão habilitados na Reblas. Pode ser acessado diretamente por esse link que foi disponibilizado na apresentação e que pode ser compartilhado pela organização com todos os participantes. Nesse painel é possível você consultar
os laboratórios por categorias de produtos habilitados, CNPJ, se está vigente ou não vigente a habilitação, e demais informações como a localidade do laboratório, o processo que foi gerado para avaliação interna da Anvisa, a resolução que é publicada no Diário Oficial da União, que deu essa publicação, ou que cancelou, que deu a habilitação, ou que cancelou a habilitação, qual foi o documento que o laboratório utilizou para comprovar o sistema de gestão de qualidade, entre outras informações. A RDC 390 tem uma previsão de que os laboratórios devem transmitir dados analíticos à Anvisa. Esses dados analíticos seriam referentes aos ensaios de controle de qualidade realizados em produtos que são previstos em instrução normativa específica. Os dados que devem ser transmitidos e os respectivos prazos serão definidos ainda pela Anvisa em instrução normativa. Até o momento não foi publicado nenhuma instrução normativa. Quando os ensaios de controle de qualidade forem realizados por laboratório analítico prestador de serviços, a transmissão pode ser alternativamente realizada pela empresa contratante. O disposto no caput do artigo não exime os laboratórios detentores de produtos que trata a RDC 390 de enviar outros dados de ensaios de controle de qualidade quando solicitados pela Anvisa. Importadores devem transmitir os dados obtidos de seus fornecedores quando o produto listado em instrução normativa não for submetido a ensaios de controle de qualidade em laboratório analítico localizado em território nacional. A intenção da Anvisa, através dessa normativa, é promover o monitoramento dos ensaios realizados em produtos sujeitos à vigilância sanitária para fins de liberação para o mercado. Vou falar para vocês sobre o processo de credenciamento, que é realizado também sob a norma RDC 390/2020. Na verdade, o credenciamento é uma permissão para que o laboratório realize análises de orientação, de controles e fiscais que se configuram como atos materiais que precedem a ação sanitária, ou seja, é o ato de delegar atividade preparatória para fins de fiscalização e monitoramento dos produtos sujeitos à vigilância sanitária pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa delegação ela pode ser realizada tanto pela Anvisa quanto por laboratório oficial credenciador reconhecido pela Anvisa. Isso, na prática, significa que laboratórios credenciados, públicos ou privados, que não são laboratórios oficiais de saúde pública, podem realizar análises fiscais para fins de subsidiar a Anvisa ou as vigilâncias sanitárias estaduais, municipais e do Distrito Federal a monitorar a qualidade de produtos sujeitos à vigilância sanitária. Há uma confusão entre o que é um laboratório credenciado pela Anvisa e um laboratório habilitado na Reblas. Laboratórios habilitados na Reblas são reconhecidos como prestadores de serviços para o setor regulado. Já os laboratórios credenciados são reconhecidos pela Anvisa ou por laboratórios oficiais credenciadores como competentes para realizar análises para fins de fiscalização. Destaque que não são passíveis de credenciamento laboratórios analíticos que pertençam a fabricantes, importadores, fracionadores ou distribuidores. Os escopos para o credenciamento são os mesmos para a habilitação na Reblas, mas os documentos são diferentes. No caso, para o credenciamento, além do formulário de peticionamento, é necessária a apresentação do comprovante da implementação do sistema da gestão da qualidade, obrigatoriamente por meio do relatório de avaliação do laboratório, e também a comprovação de participação em ensaios de proficiência. Os pedidos de credenciamento são analisados por ordem cronológica. A Anvisa ou o laboratório oficial credenciador pode, de acordo com o interesse público, priorizar as análises dos pedidos de laboratórios que demonstrem possuir capacidade para atender às demandas de programas de monitoramento, de análise de lotes de produtos que estejam sob suspeita de descumprirem requisitos de qualidade. A Anvisa mantém em seu portal uma lista atualizada dos produtos que são priorizados, bem como formulários eletrônicos para que os laboratórios manifestem interesse e fundamentem o pedido de priorização para o seu credenciamento. Os pedidos de priorização e os pareceres da Anvisa são integralmente mantidos públicos no portal da Anvisa. O credenciamento de laboratório analítico obrigatoriamente é precedido por inspeção pela Anvisa ou por laboratório oficial
para averiguação do cumprimento integral das boas práticas de laboratório que são estabelecidas pela Resolução de Diretoria Colegiada número 11 de 2012. Este é o painel de credenciamento de laboratórios. Se vocês observarem bem, a gente tem uma página que traz informações sobre os laboratórios que estão credenciados, uma outra que aponta quais são os laboratórios oficiais credenciadores reconhecidos pela Anvisa, uma outra página que elenca os produtos que são priorizados para o credenciamento de laboratórios e as petições que foram priorizadas pela Anvisa. Atualmente, a Anvisa dispõe de apenas um laboratório credenciado, que é o Labelo do Rio Grande do Sul, credenciado no escopo de produtos para a saúde. Essa é a lista de produtos priorizados neste momento. A Anvisa priorizou, em face da pandemia de Covid-2019, análise, credenciamento de laboratórios que tenham capacidade analítica para realizar análises em peça facial filtrante, máscaras cirúrgicas, ventiladores de pressão e volume, além de produtos cosméticos e repelentes de insetos em face da temporada de arboviroses. Aqui a lista de pedidos de priorização de credenciamento. Até hoje foi feita apenas uma petição de um laboratório, que é o Labelo, para priorização de análise. Aqui eu trago para vocês a resolução que credenciou o laboratório Labelo, que foi a resolução número 5.000 de 3 de dezembro de 2020. Em decorrência da pandemia de Covid, foi realizada uma inspeção nesse laboratório de forma remota nos dias 20 e 21 de outubro e 13 de novembro do ano passado. A inspeção concluiu que o laboratório cumpre as boas práticas do laboratório de controle de qualidade e foi publicada, então, a resolução credenciando esse laboratório para prestar serviços analíticos de interesse da Anvisa e das vigilâncias sanitárias de estados, municípios e Distrito Federal. Bom, para pedir habilitação na Reblas ou o credenciamento, o laboratório deve entrar com a petição eletrônica, que é 100% digital, através do sistema Solicita, disponível na página da Anvisa na web, e lá estão descritos quais são os assuntos ou os códigos de assuntos para os laboratórios pedirem ou credenciamento ou habilitação inicial na Reblas, e aí a apresentação fica com vocês, e mais detalhes também podem ser obtidos na página da Anvisa. A Gerência de Laboratórios de Saúde Pública tem algumas publicações que também estão disponíveis na internet, na página da Anvisa, relacionada a laboratórios analíticos. Temos o Guia 19, que foi publicado em 2019, que trata da coleta, do acondicionamento, transporte, recepção e destinação de amostras para análises laboratoriais no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A RDC 309 foi publicada em outubro de 2019 e revogou a RDC número 22 de 2009, que tornava obrigatória a solicitação de acesso e aquisição de amostras da cepa de Mycobacterium, esse código 594, depositada no Instituto Nacional de Controle de Qualidade. Até essa data, a Anvisa precisava analisar esses pedidos de fornecimento dessa cepa, o que hoje não é mais necessário. O guia número 25 também foi publicado pela Anvisa em abril de 2020, que trata do guia para a elaboração de relatório de avaliação de laboratórios analíticos. Esse guia, ele deve ser utilizado pelos laboratórios analíticos para fornecer informações sobre o sistema de gestão da qualidade, a fim de subsidiar os processos de habilitação na Reblas ou de credenciamento de laboratórios. Naturalmente, a RDC 390, que foi publicada em 28 de maio de 2020, que estabelece todos os critérios, requisitos e procedimentos para o funcionamento, a habilitação na Reblas e o credenciamento de laboratórios analíticos que realizam análises em produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária. Também foi publicado em 25 de setembro de 2020 o guia número 32 de avaliação de conflito de interesses em laboratórios analíticos credenciados. Por fim, também foi publicado um documento de perguntas e respostas sobre a RDC 390/2020, esclarecendo as dúvidas mais frequentes relacionadas a essa resolução. Todos esses documentos podem ser acessados na página da Anvisa em Assuntos,
laboratórios analíticos. Em relação à gestão da gerência de laboratórios de saúde pública, nós temos um projeto estratégico que é para o monitoramento da qualidade, implementação de programas de monitoramento da qualidade de produtos sujeitos à vigilância sanitária baseado em riscos. A gente tem 3 resultados previstos. Esse projeto está praticamente concluído e ele visa ampliar a capacidade analítica em vigilância sanitária, definir critérios de risco para o monitoramento de produtos, além de definir procedimentos para implementação de programas de monitoramento analítico da qualidade. Além disso, nós temos uma meta estratégica no plano de gestão anual da Anvisa, que está relacionada à implementação de programas de monitoramento em nível nacional. A meta prevista para 2020 era a implementação de 5 novos programas. Em 2021, devemos estabelecer mais 4 para chegar a 9 programas de monitoramento até o fim deste ano. Até 2023, a meta é atingirmos 25 programas de monitoramento em nível nacional. Também estamos implementando o sistema de gestão da qualidade na Gelas. Essa é a lista mestra dos nossos procedimentos. Alguns estão aprovados, outros ainda em elaboração, e todos eles visam a melhoria dos processos e a transparência dos processos que são conduzidos pela nossa gerência. Esses são os programas de monitoramento que estamos conduzindo atualmente. Temos um programa que visa o monitoramento analítico da qualidade de glicosímetros e de seus insumos, que está sendo realizado com o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, da Fiocruz. Um outro programa de monitoramento analítico dos kits de diagnóstico in vitro da Covid-19, também em parceria com o INCQS. Um programa especial de monitoramento analítico de produtos de cannabis, desenvolvido também com o INCQS. Tanto de kits de diagnóstico quanto de produtos da cannabis, a gente tem publicado um painel com todos os resultados obtidos no âmbito desse programa, com os dados analíticos de cada amostra que foi analisada. Temos também o programa de monitoramento analítico de contaminantes ou resíduos de nitrosaminas em insumos farmacêuticos e medicamentos, que está sendo realizado também em parceria com o INCQS. Também tem disponível um painel para consulta dos resultados obtidos até o momento no âmbito desse programa. E temos outros previstos para serem iniciados, que estão sendo iniciados agora em 2021, que é um programa de monitoramento analítico de medicamentos à base de amoxicilina, em parceria com o INCQS e com a FUNED, que é o Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais. Um programa de monitoramento analítico de medicamentos do kit de intubação orotraqueal, desenvolvido também com o INCQS. Estamos programando um programa de monitoramento da qualidade de ventiladores pulmonares. Esse deve ser realizado com um laboratório credenciado privado Labelo, que é ligado à PUC do Rio Grande do Sul. E estamos planejando um programa de monitoramento analítico de alimentos para fins especiais. O laboratório ainda está para ser definido. Estamos aguardando o Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL de São Paulo, proceder com seu credenciamento para então partirmos para o planejamento desse programa. A Anvisa, recentemente, recebeu uma auditoria do Esquema de Cooperação em Inspeções Farmacêuticas, o PICS, que constitui uma das etapas de avaliação da candidatura da agência para integrar esse grupo internacional de autoridades regulatórias de medicamentos. Além das atividades de inspeção sanitária de competência da Gerência Geral de Fiscalização e Inspeção Sanitária, a auditoria abrangeu detalhes também de laboratórios analíticos coordenados pela Anvisa no âmbito da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária. O grupo acabou inspecionando, além da Gelas, o LACEN em Minas Gerais, a FUNED. Foram identificadas algumas oportunidades de melhoria, dentre elas a proposta de RDC 390, que tornava obrigatória a habilitação de todos os laboratórios prestadores de serviços na REBLAS, além do credenciamento de laboratórios prestadores de serviços para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. No dia 30 de novembro último, a Anvisa foi comunicada que a sua solicitação para integrar o PICS foi aceita por unanimidade do comitê e desde 1º de janeiro deste ano,
a Anvisa é a 54ª autoridade participante desse esquema de cooperação. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre a RDC 390. Agradeço a oportunidade e fico à disposição para esclarecer eventuais dúvidas sobre essa normativa. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Guilherme. Boa apresentação. Tem bastante número para a gente avaliar aí, né? E todo mundo se credenciar. A única coisa que depois a gente vai querer verificar é que o laboratório particular de alimentos ele não pode se credenciar, não é isso? Perfeitamente. Laboratórios particulares são impedidos de prestar serviços ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária devido à vedação, à não previsão, na verdade, no decreto-lei que trata sobre alimentos, que é o 986, salvo engano. Então, somente laboratórios públicos podem pedir credenciamento na Anvisa para realizar análises fiscais de interesse da vigilância sanitária. É do Instituto Adolfo Lutz, doutora e mestre em Ciência dos Alimentos, na área de bromatologia, é da Universidade de São Paulo, membro do Comitê em Pesquisa do Instituto Adolfo Lutz. Ela vai falar sobre a RDC 14. Então, muito obrigada por essa oportunidade a todos os organizadores do evento. Eu vou falar sobre padrões para análises macro e microscópicas e vou falar um pouco da RDC, né, que é a legislação sanitária que rege as matérias estranhas encontradas em alimentos. Ela dispõe sobre as matérias macro e microscópicas em alimentos. Então, estava falando da RDC 14, que é a nossa legislação sanitária, onde ela define as matérias estranhas macroscópicas e microscópicas. Ela define as macro como sendo aquelas detectadas por observação direta, a olho nu, e que podem ser, eventualmente, confirmadas através de instrumentos ópticos. E as matérias estranhas micro, que são aquelas detectadas com o auxílio dos instrumentos ópticos, e são aquelas também que a gente detecta nas técnicas microanalíticas. A resolução 14 também define as matérias estranhas indicativas de risco à saúde humana e as matérias estranhas indicativas de falhas de boas práticas. Então, as matérias estranhas indicativas de risco à saúde humana são aquelas que são detectadas macroscopicamente ou microscopicamente. E essas daqui são aquelas que têm potencialidade de causar, de serem nocivas à saúde humana. Então, alguns insetos, como baratas, formigas e moscas, que são insetos que possuem uma certa endofilia, sinantropia, né? E hábitos, comportamento, atração por ecossistemas sujos, né? Onde pode albergar alguns patógenos em seu corpo, e trazer como mecanicamente para o alimento, devido a essa proximidade que esse tipo de praga tem com o alimento humano, né, que está disposto a nós. São também os roedores, outros animais também como morcegos e pombos, excrementos animais, mas aqui eles excetuam aqueles dos artrópodes considerados próprios da cultura. E os alimentos, e os parasitos, né, que são os eumintos e protozoários, tendo assim a forma que aqui seria entre os insetos, os roedores, outros animais e excrementos animais, seria um efeito indireto. E os parasitos, eles mesmo estando viáveis, né, no alimento, eles podem, estando viáveis e na dose certa, podem causar algum tipo de doença. Aqui eu recomendo existe uma série de trabalhos publicados por Olsen nos Estados Unidos, quando eles reviram a legislação americana, e tem 5 revisões, sendo a última a estratégia da ação deles para a legislação americana.
Então, eles falam de vários assuntos, como as moscas, os insetos, os ácaros, falam dos objetos rígidos. Então, eu recomendo, isso está disponível na internet, e se você for microscopista e quer saber um pouquinho mais sobre os perigos das matérias estranhas, é muito bem descrito. E continuando, as matérias estranhas ainda indicativas de risco, que são detectadas macro e microscopicamente, ainda existem os objetos rígidos e pontiagudos ou cortantes, né, que são maiores que 7 milímetros em sua maior dimensão. Esse tipo de objeto pode causar injúria, né, ao trato gastrointestinal como um todo, causando hemorragias. Existem os objetos rígidos com diâmetros iguais ou maiores que 2 milímetros, que esses ficam mais circunscritos à cavidade bucal, onde pode trazer algum incidente dentário ou alguma injúria nos tecidos da boca. E também agrega os fragmentos de vidro de qualquer tamanho, né, que são cortantes, e os filmes plásticos, que podem causar engasgo, né, engasgamento. E existe um trabalho também do Olsen, que fez o estudo dessas partículas, desses objetos, onde ele diz que a população mais sensível são as de idosos e crianças, né? Porque, na verdade, 2 milímetros é um objeto que você consegue detectar a olho nu. Então, existe também um trabalho, né, que diz que o olho humano, a partir de 2 milímetros, ele começa a reconhecer o objeto, né? Então, só mesmo populações mais sensíveis é que estariam correndo um maior risco, né? Ou uma pessoa desatenta, talvez. Aqui está o trabalho do Olsen, também recomendo, muito bom para objetos rígidos e pontiagudos. E foi daqui que saíram os 7 milímetros e os 2 milímetros. Então, tirando as matérias estranhas de risco à saúde, que não podem ter em nenhuma hipótese dentro do alimento, existem as matérias estranhas de falhas de boas práticas. Então, são aquelas que são detectadas macro ou microscopicamente, abrangendo alguns artrópodes, alguns insetos, ácaros, que são próprios da cultura, que são do armazenamento dos alimentos, porque o homem, ao armazenar tantos grãos ou tanto alimento, ele também acaba atraindo populações outras, né? De insetos e de ácaros e fungos, formando um ecossistema de armazéns, né? Além dos artrópodes, tem os pelos humanos e de outros animais, tem a areia, terra e outras partículas. Então, tudo isso podem ser evitados por procedimentos de boas práticas. Esse item B me causa assim, sempre uma estranheza nele, porque aqui foram inclusos as partes indesejáveis de matérias-primas, não contemplada nos regulamentos técnicos específicos, e aí você fica perguntando o que seria isso daqui, né? Então, eu vejo muito aqui a páprica em partes indesejáveis, porque conversando com importadores de páprica, geralmente eles importam pimentão seco inteiro e moem. E quando eles moem a parte toda do pimentão. Então, eles moem o pecíolo e aquela parte carnosa de dentro. Então, para mim, eu acho que eu separaria mais ou menos isso daqui. E os fungos filamentosos também estão como boas práticas de fabricação, mas faço assim um alerta, porque os fungos, eles também podem causar doenças, né? Os fungos filamentosos, eles podem colonizar os tecidos. Há vários relatos na literatura dizendo que os fungos colonizam o pulmão, por exemplo, né? Então, eles são capazes de causar doenças.
Eles também são capazes de secretar micotoxinas, né? E as micotoxinas são compostos químicos que têm várias ações sobre o organismo humano, né? Muitas são hepatotóxicas, outras são neurotóxicas, outras causam danos aos rins também, então tem bastante registro na literatura. E as contaminações incidentais, onde animais ou invertebrados que não fazem parte daquele processo produtivo podem estar, por um acidente, podem estar contidos no alimento. Então, para esses limites, né, para esse tipo de matéria estranha, a RDC ela tolera um limite, né? E esse limite é colocado, e para esse limite existem vários critérios que são impostos. Então, por exemplo, quando existe a consulta, quando a legislação é revista, vários segmentos da sociedade atuam nessas discussões. As indústrias, os órgãos regulatórios, os órgãos de consumidores, e chegam a um consenso desses limites, né? Então, muitos apresentam as suas razões e isso é avaliado. Então, para esses limites, existe a indicação dos métodos analíticos. Então, a RDC 14 indica para matérias estranhas macroscópicas o manual do FDA, né? O manual macroanalítico, que está disponível nesse link aqui, e ele é um ótimo, uma excelente referência, e ele é revisado de tempos em tempos. E para a pesquisa de matérias estranhas, ela utiliza os métodos oficiais da OAC, ou equivalente, né? Aceitam outros órgãos também que possam vir a trabalhar com alguma determinada classe de alimentos. Então, o anexo 1, mais ou menos, é isso daqui, onde tem um alimento, o que pode conter, o seu limite e a metodologia indicada. Então, por exemplo, farinha de trigo pode ter insetos indicativos das falhas de boas práticas e pode ter até 75 fragmentos de insetos em 50 gramas. Por exemplo, o chá de menta, ele pode ter fragmentos de insetos, ele pode ter insetos inteiros e ele pode ter fragmentos de pelo de roedor. Então, para fragmentos, ele pode ter até 300 fragmentos de inseto em 25 gramas do chá. Pode ter até 5 insetos inteiros em 25 gramas e 2 fragmentos de pelo de roedor. E ele indica qual é a metodologia. Um produto que nós avaliamos recentemente no nosso laboratório foi a páprica, onde a RDC tolera 80 fragmentos de inseto em 25 gramas de páprica, tolera 11 fragmentos de pelos de roedor em 25 gramas e ainda tolera fungos e ainda tolera os fungos micelianos. Eu sempre me confundo com esse fungo miceliano. É fungo filamentoso, né? Até 20% de campos positivos. Então, é um produto que deu muito problema nas análises de monitoramento, onde nós vimos amostras com até 296 fragmentos de pelo de roedor. A nossa mediana foi para 26 pelos de roedor, então, assim, metade das amostras nossas estavam condenadas no programa de monitoramento, então é um fato bem grave. E porque a páprica, o Brasil importa o pimentão, na verdade, ou ele importa o pimentão moído, ou ele importa o pimentão inteiro seco. E aí ele moe aqui. Então tem dado muito problema com essas importações, né? Porque não é produzido no Brasil
e aí é produzido, dizem que na China e Índia, e aí quando vem para cá, os importadores também têm que verificar essa norma, né, para ver se está tudo dentro dos conformes. Além de tudo isso, no anexo 1 também, a Anvisa, a RDC, ela tolera areia em todos os alimentos de forma geral, até 1,5%. E ele é determinado por análises físico-químicas e não microscópicas, né? Então, quando a gente detecta areia em algum produto, a gente manda para a físico-química para fazer o quantitativo. Aí também a RDC permite até 5 ácaros em qualquer alimento, né? E também preconiza a metodologia da OAC ou do FDA. Bem, então, todos esses métodos da OAC, eles são métodos microanalíticos de flutuação. E que mais ou menos o que significa o método analítico de flutuação? Você tem o seu alimento, que você precisa dissolver esse alimento, né? Você vai hidrolisar aquele alimento, desfazê-lo através de uma solução ácida, num autoclave. Aí você vai pegar esse hidrolisado, vai tamizar, vai lavar todo esse hidrolisado e ainda vai fazer algum pré-tratamento que vai depender das características desse alimento. Então, se for um alimento gorduroso, vai desengordurar, se for um fibroso, vai tratar com Na4 e DTA, e isso vai formar uma solução aquosa, onde eu vou adicionar uma parcela de óleo mineral e vou agitar esse óleo mineral na fase aquosa. E depois tudo vai para um sistema que água em óleo, aonde eu vou fazer a extração da camada oleosa. Então, o princípio de todos esses métodos microanalíticos de flutuação é uma separação física, né? Você usa métodos químicos para dissolver o seu alimento, mas na hora de você resgatar, de você pegar os seus contaminantes, é o óleo que vai atrair esse contaminante. Então, são técnicas mais físicas do que químicas, né? Eu digo isso que é porque o método ele depende dessas forças, né? De como o tegumento do inseto, o tegumento do ácaro, o pelo, vai ser atraído para a fase oleosa. E essa fase oleosa ela pode ser num sistema fechado, esse sistema óleo-água pode ser num sistema fechado ou num sistema aberto. E eu gostaria só de falar que esses métodos, eles não são específicos, eles vão atrair todas as substâncias oleofílicas, e isso é importante na metodologia que seja feita exatamente como está descrito, por exemplo, na OAC, porque ela já foi testada de alguma forma e evita erros, né? E as marchas analíticas são muito longas, e há muitas transferências quantitativas, né, onde você também não pode perder muito, você cria um risco maior de perder parte da sua amostra, né? Então, quando você trabalha com a metodologia da OAC, você tem que segui-la à risca. Então, na OAC também existe o subcapítulo, o nosso capítulo é o capítulo 16. O primeiro subcapítulo, ele faz um registro de todos os reagentes, procedimentos, de todos os equipamentos que você tem que ter e como você tem que fazer. Então, para seguir os métodos, você tem que ler aquele capítulo e ver quais são as especificações para os métodos. E aí as sujidades, depois que elas foram dispersas e já foi passada a fase oleosa, ela é extraída. Se for no sistema aberto, o óleo vai estar aqui em cima, a gente vai lavando,
e deixam mais ou menos um volume de 200 ml da fase aquosa e recolhe no becker. E no sistema fechado, você aprisiona aqui no gargalo e joga no becker. E aí você tem um papel, você filtra isso, esse resíduo que você pegou do frasco, armadilha ou do percolador, em um papel qualitativo riscado e vai fazer as suas contagens, né, das matérias estranhas. E um bom papel é aquele que, uma boa leitura e um bom método é aquele que não deixa muito resíduo no papel, onde o analista possa ver com o menor número de interferentes possível e analisar o que ele está vendo. E que ele também, além de não ter resíduo, que ele recupere o analito alvo. Então, isso são exemplos de papéis, aí você vai para o microscópio e o que você vê são partes de insetos, partes de ácaros, tegumentos, às vezes você vê peças anatômicas, às vezes o inseto inteiro, o ácaro, é isso. Então, esse é o método de flutuação. E você faz as contagens. Naquele papel você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 fragmentos ou pelos. Então, a nossa variável ela é do tipo quantitativa discreta, diferentemente da química, né, que é quantitativa contínua. E para a OAC, ela indica como, para verificação do método, o desvio padrão, o coeficiente de variação e a recuperação, onde a recuperação ela avalia a sua exatidão, o quanto aquele método está funcionando. E o coeficiente de variação, ele vai te dar a variabilidade da metodologia, ou do seu analista também, se você quiser avaliar. Então, essa é uma ferramenta de avaliação da metodologia, é uma ferramenta que avalia o analista, que avalia o procedimento, e ele é muito útil para o gerente do laboratório, né? Onde ele pode falar do desempenho analítico daquela metodologia que está sendo desempenhada no laboratório. E para isso a gente usa essa referência, a gente começou a usar lá no nosso núcleo. O Brickey, né, essa referência que é de 68, aonde o Brickey ele ensina você a fazer o padrão microanalítico. Então o Brickey trabalhou com o tribólio, que é um inseto de grãos, né? Ele pega os élitros, corta, faz filipetas e faz quadradinhos de 0,5 milímetro, um quadrado de 0,5 milímetro. E os pelos ele corta em 2 milímetros com essa lâmina. No nosso laboratório, nós trabalhamos com diversos insetos. Nós começamos com os citófilos, cortamos, usamos uma placa de Petri, embaixo a gente forra com papel milimetrado e com bisturi cortamos esses padrões. E você sempre trabalha numa superfície úmida, porque a umidade ela retém o pelo e ela retém o fragmento de inseto, porque ao você fazer os seus padrões, você tem que tomar muito cuidado com o laboratório, né? Porque senão você acaba contaminando. Então, você faz o seu padrão, essa daqui é a referência. Nós não usamos essa lâmina aqui quando fizemos o nosso padrão, usamos o bisturi também, é fácil de cortar no papel milimetrado 2 milímetros. E depois que está tudo cortadinho, você tem o seu inóculo do seu experimento. Então, você vai bolar um experimento, vamos supor, eu quero testar uma metodologia, vou fazer 6 replicatas em tantas concentrações.
E a OAC sempre é um padrão da OAC, que para fragmentos de insetos, ela faz 5, 15 e 30 fragmentos de insetos. E para pelos de roedor, ela faz 5, 10 e 15. Então, nós seguimos esse padrão que a própria OAC faz. E o BRIC é também é uma publicação da revista, né, da OAC, não dos métodos oficiais, mas da revista. E assim a gente constrói um padrão microanalítico que vai ser usado no seu delineamento que você criar. Aqui está, então você, após fazer o padrão microanalítico, você envolve com gelatina. Então aqui, ó, os pelos e o padrão do inseto cortado. Então, outra coisa só que eu gostaria de falar, que a gelatina, ela pode ser de vários modos. Nesse caso, foi o nosso projeto de polpas, a gente fez nesse utensílio que tem essas escavações, onde a gente já montou todo o esquema, todo o delineamento do estudo. E cada vez que iniciava a metodologia, né, a marcha analítica, você vai lá, tira a gelatina e joga já diretamente no início da reação. E aí a primeira que nós fizemos foi em 98, né, onde nós modificamos uma metodologia dos métodos oficiais, onde preconizava um desengorduramento por Soxhlet. Então, a gente não tinha esse sistema fechado e a gente resolveu mudar essa fase. Aí a gente fez um estudo, onde participou 2 analistas, e em 3 concentrações, sempre a gente trabalha com essas concentrações aqui, e a gente trabalhou com 6 replicatas. Então, nós fizemos o padrão, você faz o cálculo de quantos fragmentos você tem que cortar de pelo e de fragmento de inseto, você faz a sua recuperação, faz o seu desvio padrão, o seu coeficiente de variação. Nesse caso, nós tínhamos o desempenho analítico que foi publicado pela OAC nos métodos oficiais, e também a gente comparou. Então, com isso, dá para você comparar e ver se a modificação que você fez está adequada ou não, né? Depois veio o estudo da pimenta do reino, onde também a gente trabalhou com as mesmas concentrações, fizemos também com 2 analistas e comparamos os resultados. Depois veio as polpas de frutas também, que aí a gente já fez um estudo maior com 9 analistas, e também a gente mudou o modo de contaminação, porque, na verdade, o analista, o microscopista, ele logo entende o que é o padrão, ele já sabe identificar. E o padrão, assim, você pode até acompanhar, por exemplo, o fragmento de inseto, ele é meio visível, né? Porque você vê os quadradinhos. Então, o analista, ele influencia muito na análise. E nesse estudo, a gente fez, assim, um nível móvel de concentração, né? Para não ficar uma coisa tão certa e fácil. A gente tem que encontrar meios de não viciar o estudo, né, e ser favorável, que acaba não sendo legal. Então, a gente fez essa média móvel e que foi muito interessante. A gente publicou nessa revista. Esse aqui é o resultado dele. Nós trabalhamos com manga, goiaba e tomate e morango. Com essas 3 primeiras, nós trabalhamos com não existe uma técnica para polpa, né, de fruta na OAC. A gente trabalhou com a técnica de fruit paste, nessas 3 frutas, e na de morango nós trabalhamos com a técnica da geleia. E aí a gente fez a mesma coisa com fragmentos de insetos e pelos de roedor.
e achamos que obtivemos uns bons resultados. A mesma semelhança de pensamento foi para outras técnicas que não estão na OAC, né, que houve uma demanda em 2005 de termos uma metodologia que isolasse ovos de eumintos ou eumintos de uma forma geral, enteroparasitos, né? Então, nós nos associamos com a seção de parasitologia do Instituto Adolfo Lutz e criamos um padrão, assim, a gente tinha um padrão do Toxocara canis, que era um modelo para ver se recuperava, e a mesma ideia, a gente punha tantos Toxocara e via quanto recuperava. E os nossos resultados foram expostos no encontro da Sociedade Paulista de Parasitologia. A gente chegou à conclusão que só dava para fazer ovos de eumintos, enteroparasitas, de uma forma geral, por exemplo, protozoários, a gente não conseguia, a gente sempre contaminava as nossas folhas com Cryptosporidium e Giardia. Mas no campo claro, que a gente estava trabalhando com campo claro, a gente nunca conseguia detectá-los. E aí a gente se deparou com a técnica da imunofluorescência e viu que aí eles apareciam todos. Então a gente acabou usando essa metodologia somente para os eumintos e foi usada num programa paulista de 2 anos, e os nossos resultados foram para o Congresso Brasileiro de Parasitologia e para o ENAL também, para o Encontro de Analista de Alimentos. Depois nós temos experiência também com a aveia, que também foi uma coisa um pouco diferente, porque existia um trabalho na OAC, onde o pesquisador tinha utilizado as cabeças, por exemplo, de Citófilos, Oryzae e Rhizoperta dominica, e tinha utilizado também larvas de Lasioderma. E a gente obteve um padrão que veio do Paraná, onde os insetos foram identificados, foi feito um material de referência com as cabeças e com as larvas, e a gente testou a metodologia para a aveia, para essa aveia que é prensada, né? E o resultado, por exemplo, da metodologia foi ótimo para a Lasioderma, foi 100%, pega todas as larvas, enquanto que as cabeças teve alguma variabilidade. E depois que uma pessoa só desempenhou esse experimento, nós jogamos para 5 analistas, onde teve uma maior variabilidade. Então, o importante também é sempre isso, né? Um analista, os resultados são sempre melhores, e quando é a pessoa que faz o padrão, a pessoa que contamina, a pessoa que faz tudo, fica viciado, porque a pessoa, ela sabe procurar, ela sabe o que ela fez. Então, microscopia, o microscopista tem isso, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas foi muito interessante, a gente apresentou esse trabalho no congresso da OAC, foi muito interessante. E também apresentamos nesse mesmo congresso da OAC o trabalho que a gente tentou contribuir para estudar a variabilidade do Howard, que também voltou com a RDC 14, né? A gente queria entender sobre Howard. Então, nesse experimento, a gente trabalhou com uma amostra que nós não conhecíamos ao certo, mas tinha uma noção. Uma amostra que foi comprada, por exemplo, no comércio, e fizemos assim mais de 30 leituras e chegamos a um número, né? E aí homogeneizamos bastante e congelamos essa amostra em frasquinhos que foram lidos durante 10 dias diferentes, né? Então, e por 4 analistas. E aí obtivemos uns dados surpreendentemente não muito variáveis. Eu gostei muito desse trabalho.
porque ele mostra que o analista que está bem treinado em reconhecer as hifas de fungos, né, ele consegue detectar e consegue ter uma certa precisão entre os analistas. Então, essa é a nossa experiência. Eu espero ter explanado de uma forma didática, né? Porque é difícil falar tudo isso, mas se houver dúvidas, aqui está o meu contato, e também tem o contato do Núcleo de Morfologia e Microscopia do Adolfo Lutz, e muito obrigada. Márcia, um show, né, de apresentação, obrigada. Eu sou fã de microscopia, né? Eu aprendi microscopia com a Márcia, e cada vez que eu vejo uma apresentação, eu fico mais fascinada com esse mundo de microscopia. Mas é muita coisa para falar, né, em pouco tempo. Muita coisa, e a gente tem muita dificuldade de material de referência, né, ou comprar material de referência. Então, acho que depois, se a gente puder, né, aproveitar no final para a gente fazer um debate aí, conversar um pouco com todo mundo. Acho que todo mundo tem essas mesmas dificuldades, né? Ok, então, muito obrigada a vocês. Agora, a Daniela, né, Soares, ela... Baierle, né, Daniela? Soares Baierle, isso. Isso. Ela é engenheira de alimentos, ela é gerente de metrologia e qualidade da Mettler, Toledo. Ela vai falar um pouco agora da macroscopia, né, e de materiais de referência de macroscopia aplicado, né, esse mundo aí, né, de microscopia e macroscopia. Então, ela vai poder nos ajudar, ela tem alguns padrões, né, que a gente já viu previamente, então vamos ver a apresentação que ela vai nos fazer agora. Agora é sua, você pode compartilhar a tela, por favor. Lembrando para todos os participantes, né, que coloquem as perguntas que quiserem, né, que depois da Daniela, a gente, no QIA, né, Question and Answer, a gente vai atender todas as perguntas, vamos tentar atender todas as perguntas que estão lá. Agora eu vou deixar a Daniela fazer a apresentação. Eu agradeço a participação nessa mesa redonda, estou me sentindo honrada perto de tantos especialistas e de instituições renomadas, como a Anvisa, como o Sinai, como a Adolfo Lutz. E eu vim agora falar um outro lado que também completa. Eu fiquei muito feliz, aprendi muito com a professora Márcia. E eu vou para um outro extremo, né? Ou seja, para não chegar nela, né? Então, assim, hoje, o que nós podemos ceder de tecnologia para a indústria e como a gente pode utilizar de materiais de referência para que a gente consiga esse controle nessa rotina, nossas verificações, nossas checagens intermediárias desses instrumentos que vão fazer a inspeção, correto? Então, eu espero que eu consiga demonstrar algo muito... Eu pensei numa coisa mais básica para dar uma introdução e, se tiverem questões, por favor, coloquem no Q&A. Bom, então a gente tem como base, né, a RDC 14, muito bem explicado e detalhado pela professora Márcia, doutora Márcia, e a gente vai também utilizar isso na inspeção de produto, na linha de produção, né, diretamente, como que a gente pode utilizar isso para que a gente consiga barrar esses contaminantes que vão para o produto final. Eu não vou entrar no detalhe, porque acho que já foi muito bem explicado, né? E humildemente aqui já passar como dada essa parte, mas a gente tem a RDC 14, que aponta muitas coisas, e ela veio justamente a questão desses contaminantes, dessas matérias estranhas, em uma dimensão física, tá? E é esse ponto que eu vou atuar na minha apresentação. Então, essas definições de matérias estranhas, esses objetos rígidos que possuem a propriedade ou podem causar danos, né, que são 7 milímetros na sua maior extensão, ou até mesmo, como ela muito bem explicou, esses objetos esféricos que também têm um outro tipo de dano ao consumidor e que são esferas de 2 milímetros. Né? Como que isso pega? O que acontece? Como que a gente pode ver isso no dia a dia? Como que a gente consegue trazer isso para a nossa realidade? Além também do filme, como ela mencionou, e também do vidro.
né, que são altamente danosos ao nosso consumidor. Eu sou a Métor Toledo, eu forneço diversas tecnologias para a indústria e nós ressaltamos duas tecnologias. Uma é a detecção de metais, onde você consegue, através de um ímã gigante, vamos supor assim, captar contaminantes que têm diversas fontes de materiais, como são metais ferrosos, não ferrosos, ácidos, ou seja, você consegue mapear dentro do rastro, dentro da sua análise de risco, quais são esses contaminantes. E dentro da detecção de metais, colocar em pontos chaves, que são os pontos críticos de controle, para que isso elimine qualquer chance desse contaminante passar daquela etapa. E você também tem uma outra tecnologia que ela avança quando a detecção de metal ela não atende, seja por uma embalagem iluminada, seja por outras características, até mesmo que você está falando, a gente pode trabalhar desde pós a granel, congelados, refeições prontas, então dependendo da característica do produto, isso afeta demais a detecção. Você vai para raio-x. Então, como que funciona isso? Se você trabalhando com detecção de metais, vocês imaginam aqui, vocês conseguem ver uma foto, é uma refeição pronta, onde você tem um túnel. Esse túnel, na verdade, é uma construção com bobinas esféricas que vai dar essa propriedade de um campo magnético. Quando você passar o seu produto, né, o alimento, seja ele a granel, como está aqui, certo? Seja ele embalado, dependendo daquele ponto que você coloca, ele vai sim conseguir captar aquele contaminante. Tá? E é aí que vem, mas Daniela, a gente está falando de limites de 2 milímetros ou 7 milímetros, a gente já vai para 2, porque vocês imaginam, 7 perto de 2 é muito mais fácil pegar o 7, então a gente para 2. Como que você consegue isso? Através de configurações. Então você imagina, você tem uma linha de produção com diversos interferentes, variáveis, a parte elétrica, muitas coisas juntas, velocidade da esteira, velocidade produtiva, quantos produtos passam a produção. Isso tudo é avaliado nessa tecnologia. E para você garantir que aquilo, né, como que você certifica, como que você demonstra essa competência? Você simplesmente utiliza padrões de referência. Esses padrões, eles vão ser selecionados conforme o tipo de produto que você tem, o tipo de embalagem e o tipo de tecnologia. Então, você vai ter padrões para metal detection, né, detetor de metais, ou raio-x. Como eu falei, o raio-x veio para complementar quando o detector de metais não consegue atuar. Então, você imagina, você vai passar um produto no detector, o raio-x, e ele vai tirar uma foto. Dessa foto, como que ele consegue pegar aquele contaminante? Porque o detector de metal é um ímã. Vai lá, conseguiu pegar aquele campo magnético e ele consegue fazer a rejeição daquele produto contaminado. Mas no raio-x, ele tira a foto. E assim como todos já tiveram a experiência de um raio-x, ele vai aprender e através da densidade de pixel, você consegue saber o contaminante. Então, aqui está o seu produto, ele passa na esteira, isso aqui tudo fechado, tá? A gente está falando de raio-x, aí entra uma questão radiológica, proteção radiológica, que não é o foco aqui do nosso trabalho. Você passa aqui e você vai conseguir ensinar para a máquina qual é o contaminante. Como? Passando diversas vezes, fazendo esse ajuste, tá? E você consegue. Mas, Dani, aonde está o padrão para isso? Porque eu não consigo pegar um contaminante diferente do outro. Exatamente. E aí a gente entra nos famosos corpos de prova. O que ele vai tentar reproduzir? Ele vai tentar reproduzir diversos riscos mapeados que você tem na sua cadeia produtiva. Então, você tem uma cadeia produtiva de biscoito. Olha, você tem a maceira, você tem o rolo que faz o formato do biscoito, você tem a embalagem no final. Você pode ter diversos pontos críticos de controle. Então, por exemplo, saiu da maceira e vai para o rolo que dá o formato do biscoito, tem muita gente que faz um ponto crítico lá, porque o dano desta forma é muito maior. Então, você tem lá um controle. E aí, a gente não entra na RDC, a gente entra no controle dele naquele ponto. Mas quando você vai no final, ou seja, a embalagem daquele biscoito a granel para a embalagem que vai para o consumidor, e aí a gente está falando o quê? Dos 2 milímetros especificados pela RDC. Nesse caso, você vai ter uma série, olha só, infinidades. Por que isso?
Porque para cada tipo de instrumento ou ponto na sua cadeia produtiva, você vai ter um tipo de padrão. Primeira coisa, assim, também, Daniela, eu tenho uma linha de produção, o que eu preciso fazer para considerar o melhor padrão, né? Que eu possa fazer de corpo de prova que vai me atender e eu consigo ter como a guia RDC14 e consigo comprovar. Então, uma vez é você determinar o ponto final, onde vai ser o ponto crítico de controle, que vai dar final ao seu consumidor, e ali você vai ter esse ponto especificado na RDC. Segundo ponto é tamanho da esfera. Se for aquele ponto específico do consumidor, como a RDC fala, 2 milímetros. Se for outro, aí você vai determinar qual é o tipo de contaminante e o tamanho possível. Pode ser 7, pode ser 5, vai depender daquele ponto. Depois você vai determinar, porque a gente está falando de ligas metálicas, né? Essas esferas metálicas. A gente está falando de contaminantes que vêm de uma avaria na maceira, de uma avaria naquele instrumento, em qualquer parte que ocorra lá. Vidros, você vai fazer esse mapeamento e você vai definir o corpo de prova em cima desse tipo de material. E depois, por último, o formato. Porque se você tiver uma parte do seu processo que seja granel, é um tipo. Se você está falando de biscoito, é outro tipo. Refeições prontas, é outro tipo. Bom, você vai ter aqui exemplos de metais que a gente tem. Ferrosos, não ferrosos, aço inox e alumínio. Por que aço inox 316 e não 304, que a maioria da linha de produção, ela é aço inox 304? Porque o 316, ele tem características mais nobres, vamos supor assim, em relação ao 304. Então, se eu testo em 316, eu estou realmente fazendo uma prova mais criteriosa do que usando 304. E aí você pode definir, não, eu não tenho a questão de aço inox, mas eu tenho um possível ponto de controle em questão de alumínio. Então, você consegue determinar, em relação aos riscos que você mapeou, o tipo de metal que você vai reproduzir nessa esfera. E também, em questão de raio-x, a gente começa a entrar com outros tipos, como vidro. Então, a gente tem padrão de vidros de alta densidade, padrão de vidro de baixa densidade, também reproduzindo esses riscos mapeados no ponto de controle. E também cerâmica, que é o caso de ossos, você também reproduz a parte de ossos. Desta forma, como eu falei, você tem uma série de tipos de instrumentos para atender todo tipo da produção. Então, se for túnel, tem esse tipo de padrão. Você vai ter um tipo que é uma esferinha, como se fosse um cartão. Porque ele é fácil. Por exemplo, você tem um leite, você coloca esse cartão do lado. Você tem uma dificuldade. Ou até esses bastões que são rígidos. Então, você consegue ter visualização. Mas, porém, se você está falando de um alimento líquido, ou algo pastoso, ou algo que passa uma tubulação, o que acontece? Você não vai conseguir transportar esse padrão. Então, você utiliza essas varetas. Literalmente, você vai conseguir trabalhar com ela e passar no ponto de detecção com esse formato. A granel, como eu falei, a granel é totalmente diferente do túnel. Então, você utiliza bolas e o próprio instrumento tem tipo um cesto que vai pegar esse padrão. E tudo isso, independente do formato, independente do local de instalação desse instrumento do seu ponto crítico de controle, ele vai literalmente reproduzir aquele contaminante que foi mapeado na sua análise de risco. E esse padrão, eu chamei de padrão, não sei se vocês perceberam, eu não chamei de material de referência. Mas esse padrão, a gente tem que ter uma determinada informação. Eu acho que muitos de vocês, a gente, de certa forma, a gente busca ter essas informações necessárias e básicas para que a gente tenha esse controle, rastreabilidade e até outros tipos de informação. No painel da manhã, não sei se vocês viram também a sessão com a doutora Janaína, do Inmetro, que ela trabalha muito em cima do material de referência. E hoje, a gente vê que a gente não tem esse nível de criteriosidade nesse tipo de material. Então, por isso que eu chamei de padrão, por não atender completamente a 17.034. Mas nem por isso a gente não pode deixar de visualizar e reconhecer as necessidades de informações.
Então, a gente vai ter uma forma de identificar esse padrão. Esse caso, eles são produzidos por lote e não seriados. A gente tem tipos. Que tipo de norma e ele está estabelecido? Então, se ele foi classificado como aço 316L, e que conformidade, que normas que ele foi estabelecido? Tá? É como se você tivesse uma caracterização. Depois, o tamanho. E além do que foi declarado, isso é declarado. Então, você tem uma declaração de conformidade sobre isso. Mas você também pode exigir a rastreabilidade através do instrumento que foi calibrado. Tá? O material. Então, mais uma vez, como foi e que tipo de ensaio, que tipo de declaração ou informação você tem essa análise qualitativa para definir esse tipo de material. Tá? Então, você consegue rastrear e começar a cercar de todas as informações que foram exigidas no seu ponto crítico de controle. Dessa forma, você vai ter toda a segurança e conseguir, de certa forma, reproduzir esses contaminantes em verificações, em esticagens intermediárias, para que você não seja surpreendido com um produto com contaminantes. Isso vai uma discussão bem longa, tá? Eu tentei pegar muito mais em relação só aos tipos de materiais que a gente tem, que a gente utiliza como padrão, mas isso ainda tem uma discussão do como verificar, de como calibrar, de qual a frequência, tem uma série de outras informações que depois a gente vai pegar oportunidades para fazer isso. E uma última informação que é muito questionado é que muitas pessoas que têm acesso à necessidade de trabalhar com esse tipo de material, ou com esse padrão, como eu estou falando, questionam qual é a data de validade disso, porque a Daniela mostrou aqui um certificado que não tem data de validade. E é aí que vem a situação da gente recolocar as coisas. Então, assim, como ele não é um material de referência e ele não atende todos os critérios da ISO 17034, a gente está acionando e determina que seja um padrão. Dessa forma, a gente vai ter informações necessárias e, por outro lado, quando você pega esse tipo de material, quem determina a validade é o próprio usuário, ou seja, como se fosse um peso padrão ou um tipo de outro padrão que você tenha, que você mesmo determina a periodicidade, seja anual, se não tiver algum regulamento específico que determine esse tipo de informação, mas se não, você pode. E esse caso especificamente, imagine, se as pessoas fazem a cada 30 minutos uma checagem, não adianta você colocar só um ano, porque a deterioração do invólucro pode acontecer antes do que essa data de validade. Então, o que a gente recomenda é que façam uma análise da aplicação e da frequência de uso. E você pode colocar essa data de validade mencionado a danos no invólucro. E você consegue. Esses itens não podem ser recalibrados, porque o invólucro ele é totalmente parte do material, desse padrão. Se você abrir essa bolinha para pegar a esfera que está escondida aqui dentro, ela fica escondida e colada aqui. Então, o que acontece? Você já perdeu a propriedade do padrão. Você não vai conseguir fazer a mesma cola para que você tenha a mesma propriedade. E é a mesma coisa com os outros invólucros. Então, ele é algo que você utiliza e acaba se descartando. Ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês, uma informação mais rápida e básica, mas eu fico à disposição para maiores informações e quem tiver maiores interesses ou queira explorar um pouco mais essa tópico de inspeção de produtos, padrões, procedimentos de teste, pode falar com a gente, tá bom? Obrigada pelo tempo. Agradeço a Daniela, muito interessante essa sua apresentação. A gente pode usar todos esses materiais para não chegar lá para a Márcia e depois ficar analisando nossos alimentos, né? Então, isso é... Eu não quero comer alimento com parafuso. Esses dias estavam na rede social uma linguiça com parafuso. Falei, pelo amor de Deus. Não, aí é muito, muito bacana. Obrigada, Daniela. Eu peço a todos, né, Celso, que os painelistas que possam participar agora da nossa sessão de perguntas e respostas, né? Que volte a Julierne, que volte a Márcia. Isso mesmo. Queria aproveitar enquanto a Lilian prepara
as perguntas. Queria parabenizar a todos, eu fiquei muito contente com o que eu ouvi e assisti, né? Porque tivemos aí apresentações muito interessantes sobre o ponto de vista técnico e sobre o ponto de vista da gestão da Anvisa. E eu vou aproveitar, enquanto você prepara aí, Lilian, eu vou aproveitar e fazer um depoimento, né? Juliane, você que hoje está à frente junto com a Graziella, que infelizmente não está conosco, né? Nós tínhamos um trabalho mais estreito com a Anvisa em relação aos laboratórios. A Remesp sempre apoiou e sempre tivemos um bom retorno. Nós precisaríamos trabalhar mais juntos. Eu acho que a gente pode, juntos, contribuir com tudo isso que você colocou, apresentou nos seus slides aí, né? E a Remesp, ela se presta para isso. Então, fazermos mais apresentações em conjunto, divulgarmos mais os trabalhos da Anvisa, né? Eu e Daniela, né? Daniela é também nossa colega da Remesp, ela tem dado uma grande ajuda, né, na aproximação. Nós temos um bom trabalho, por exemplo, fizemos algumas tentativas de trabalho com as farmácias, né, de manipulação. Nós precisamos retomar esses trabalhos, porque a metrologia está presente em todos esses setores, além do setor de alimentos, no setor de farmácia. Nós temos um grande trabalho também na área da saúde como um todo, né? Teremos o nosso evento maior agora em julho, que é o Metro Saúde, onde a Anvisa estará participando mais uma vez. Você já está convidado, inclusive. Vamos ver se a gente acha um espaço para que você volte e fale um pouquinho sobre os laboratórios. Eu vi que você tratou muito bem do assunto lá com os colegas do Sul, da PUC lá, do Labelo, e eles também são nossos parceiros, né, por meio da ABRAC, por meio de trabalhos que fazemos em conjunto. Então, as redes metrológicas, elas se prestam a isso. Então, eu gostaria, né, de colocar à disposição toda a nossa estrutura para que a gente possa trabalhar. Vi que existem aí uma série de pontos que são comuns na questão da disseminação da cultura pela metrologia em todos esses setores. Então, é apenas um convite, né, para que a gente retome esse serviço. Eu lembro que o Metro Alimentos, lá de 2006, se não me falha a memória, nós fizemos um grande encontro da Anvisa com o Inmetro e com o MAPA, o Ministério da Agricultura, exatamente para tratar de assuntos relativos aos laboratórios. De lá para cá, muita coisa aconteceu, mas muita coisa foi esquecida. Eu acho que a gente precisaria retomar esses assuntos todos. Vocês estão chegando agora para uma nova gestão da Gelas, né? Gelas, eu sempre troco as siglas lá. Mas fica aí o convite, viu, Juliane? Foi uma grande alegria poder tê-lo você, agradecer a Anvisa pela presença sua e agradecer também o Adolfo Lutz, né? E a Metler Toledo pelo trabalho apresentado pela Daniela e a Márcia. Então, eu não sei se você gostaria de falar, Juliane, alguma coisa, senão passamos para as perguntas. Só agradecer realmente o convite, eu acho que é uma reaproximação, né, essa oportunidade que a gente está tendo hoje, e a Anvisa fica de portas abertas, a gente pode iniciar um diálogo e fazer a cooperação que é tão necessária para o desenvolvimento das nossas redes de laboratórios. Acho que está no nosso radar, no de vocês também, essa cooperação. Muito obrigado pela oportunidade, doutor. Estamos de portas abertas na Anvisa para vocês. Grato. Lilian, começamos com as perguntas. Eu tenho uma pergunta que acho que o Juliano já respondeu para a Carmen, mas eu acho que é bacana a gente socializar, né? A Carmen Kira que está perguntando se ela queria saber, né, se os LACENs devem solicitar a habilitação na Reblas. Se sim, seria necessário acreditação junto ao CEGEC e Meton para ser habilitado ou tem outra maneira, né? Perfeito.
Os laboratórios centrais de saúde pública, eles já compõem naturalmente, por força legal, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária. Então, eles não dependem de qualquer tipo de autorização, habilitação ou credenciamento por parte da Anvisa para funcionarem. Eles já estão legalmente autorizados a realizar as análises de vigilância sanitária. Por outro lado, a gente tem alguns laboratórios centrais que também prestam serviços para o setor regulado, para empresas privadas, para importadores, realizando análises de controle de qualidade em produtos sujeitos à vigilância sanitária, ou para fins de pesquisa, ou para desenvolvimento de produto, ou para o controle de qualidade para fins de liberação de lote para consumo. Nesse último caso, se o LACEN tiver a intenção de oferecer esse tipo de serviço, qual seja ensaio de controle de qualidade em lotes de produtos acabados, que serão liberados para o consumo, então ele precisa solicitar, peticionar a habilitação na Reblas, conforme o artigo 5º da RDC 390, porque todos os laboratórios prestadores de serviço que realizam ensaios de controle de qualidade em lotes de produtos acabados sujeitos à vigilância sanitária são obrigados, é pré-requisito, estar habilitados na Reblas para fins de controle por parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Ok, obrigada, Guilherme. Eu só, continuando a pergunta, né, da Carmen, eu comentei logo após a sua apresentação, né, eu sou do Instituto Senai de Tecnologia de Alimentos, e tem um laboratório, né, a gente tem um laboratório aqui na nossa unidade, e infelizmente esse laboratório de alimentos não pode ser da Reblas, né? E da aí Reblas, hoje ele não pode ser credenciado, né? não pode ser credenciado para a Anvisa para fazer os serviços, né? Por não ter uma natureza pública, né? Por não ser um laboratório oficial de saúde pública, e isso é uma limitação, infelizmente é uma limitação legal, laboratórios privados não podem ser credenciados pela Anvisa, mas podem ser habilitados para prestar serviços para o setor regulado, né? Fazer ensaios de controle de qualidade em produtos acabados, né? Em alimentos, e para serem comercializados. Perfeito. Bom, a Carmen agradeceu, né, a sua resposta. Agora nós temos perguntas, acho que choveu pergunta para a Márcia. E aí a Camila está perguntando, né, se as metodologias utilizadas na RDC só são da OAC e do FDA, ou pode ser qualquer uma delas, né? Se eu posso usar metodologia OAC e FDA. Então, Camila, é assim, o FDA, ele vê uma coisa e a OAC vê outra coisa, tá? Então, elas se complementam, são análise macro e micro, porque se você já detecta algum problema antes de você fazer a análise micro, você já para ali, né? Então, o macro é isso. Mas eles têm uma certa comunicação entre eles. Se você entrar lá no manual, você vai ver que o manual macroanalítico usa técnicas da OAC também. Então, ele é muito legal porque ele especifica, às vezes, o problema de cada matéria-prima, ele denomina as pragas de campo, é muito interessante. E a OAC, ela já faz aquela análise mais minuciosa, onde ela vai tomar uma alíquota em várias subamostras e você vai fazer a avaliação de matérias estranhas que você não detecta a olho nu. Mas você também pode usar técnicas equivalentes, foi isso que eu entendi da RDC 14. Por exemplo, se você quiser fazer uma farinha pelo método da ACC, que também é uma organização que atua nesse setor, você pode, né? Só você tem que esclarecer. Então, desde que seja um órgão competente para fazer aquele tipo de coisa, ou se você desenvolveu uma metodologia e você tem o desempenho analítico daquela metodologia, você tem um trabalho que passou pelo cunho, pelo
pelo cunho científico foi aprovado, então eu acho que eu tenho a impressão que a RDC aceita com esse equivalente. Obrigada, Márcia. Mais uma pergunta para a Márcia, né? O Fábio de Azevedo está perguntando, aliás, está dizendo, né, que ótima apresentação, Márcia. Ah, obrigada. E gostaria de saber se os padrões de fragmentos de inseto que você apresentou, né, se existem para comercialização, se pode comprar, né, um MRC aí, um MR, ou somente o próprio laboratório dá para preparar, que nem vocês prepararam na sua tese? Então, que eu saiba, não existe isso para vender, né? Isso não existe, você faz, porque está descrito na OAC, tem trabalhos na literatura científica que indicam isso, mas não existe para vender. E porque também é uma coisa bem trabalhosa de fazer, não é uma coisa fácil, né? Eu não sei se tem gente que queira fazer isso para vender, e porque também não é a única forma, né? Deixar bem claro isso, que não é só desta forma que você valida um método. Então, você pode fazer um delineamento experimental diferente, e tem gente que faz e que reconhece aquele valor que é dado na análise, né? Se você tem isso, se você tem como comprovar, e se isso faz sentido, eu acho que você pode usar. E também tem os testes de proficiência, né, que podem trabalhar com esse tipo de material, mas também pode trabalhar com uma amostra padrão. Existem vários delineamentos na literatura que você pode usar e se adequar, né? Obrigada, Márcia. A Elaine Matos, ela está perguntando, para alimentos que têm altos limites de fragmentos de inseto, por exemplo, 225, pode-se fazer a validação de metodologia usando esses níveis mais baixos sugeridos nas referências citadas? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas acho que... Acho que ela está falando se os limites são tão altos, né? Por que se trabalha com concentrações tão baixas, né? Eu acho que, na verdade, esse número 225, 75, há 25 anos eu trabalho no Instituto Adolfo Lutz e o limite americano é esse. Então, eu tenho para mim que eles impuseram esse limite, que é um limite do inaceitável. E o sistema regulatório deles também acho que é diferente, porque se eles atingirem esse limite, as consequências são bem graves. E o que eu vejo, por exemplo, no Brasil, que a gente faz análise de farinhas ou biscoitos, é raro atingir um número tão alto assim. E isso demonstra a capacidade da indústria em trabalhar em limites bem menores. Então, eu acredito que a OAC colocou esses, eu não sei a razão do porquê eles colocaram esses níveis. Eu sei que a gente adota, porque pelo menos é a OAC que faz, né? Então, a gente fala que são eles que fazem. Mas o que eu vejo é que eles dão conta do desempenho analítico, para você avaliar os seus procedimentos, para você avaliar o seu laboratório. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi, mas é o que eu acho, né? Eu consegui entender, não sei se a Elaine, depois se ela precisar, uma pergunta mais... Estou à disposição. Ela está falando que muito obrigada. Ficou claro, sim, ela entendeu. A Luíse Mulim, ela está perguntando se vocês, do setor de microscopia do Instituto Adolfo Lutz, oferecem treinamentos para os lacentes. Oferecemos. Aliás, é o que a gente faz bastante. Os ela quer saber como participar desses cursos.
Ela pode participar dos nossos cursos, que são previstos anualmente. Agora, com a pandemia, acho que está um pouco bagunçado, eu não sei, mas a gente regularmente dá cursos. Estava previsto um curso para esse ano, no segundo semestre, então não sei se vai acontecer, mas ela pode ligar no núcleo de microscopia e pegar informações, e para fazer estágios também entrar em contato com o núcleo de treinamento e solicitar um estágio. Muito bom. Eu fiz isso e aprendi bastante. Estou aqui quase 18 anos fazendo microscopia de café. Que legal, que bom. Márcia? Fico muito feliz com isso. A Luísa está agradecendo. A Angélica Santos, ela perguntou se seria possível enviar uma cópia não controlada da técnica de ovos de euminto. Como é que é o nome da pessoa? Angélica Santos. Angélica, a ovos de eumintos, nós temos usado uma técnica, por exemplo, que não é nem da OAC nem mais a nossa, porque houve um trabalho na literatura, até do pessoal da FUNED, Matosinhos e colaboradores, onde eles validaram uma metodologia que isola ovos de eumintos, e é uma metodologia de sedimentação muito boa, nós temos utilizado, e se ela quiser, está na literatura, mas ela me escreve no e-mail que a gente manda para ela, porque está disponível. Obrigada, Márcia. O Eduardo Garcia, né, o nosso colega, está parabenizando, né, a apresentação da Dani. Ele gostou muito das explicações e que você pode contar com ele nos desenvolvimentos e outras coisas que você precisar, Daniela. Vou dar um spoiler aí. O Eduardo nos ajudou, porque, como vocês viram, quem viu a palestra da Janaína viu que tem muita coisa que a gente pode melhorar em questão de certificado, rastreabilidade, homogeneidade, estabilidade. É um trabalho longo, mas é algo que, assim, a gente está, assim, porque a gente quer que a metrologia cada vez mais seja enraizada nas pessoas, né? E eu acho, sim, que as pessoas têm que cada vez melhorar. Então, é um projetinho aí que está chegando. Assim que tiver, vocês serão os primeiros a saber. Eu acho que as perguntas que estavam no chat, no Question and Answer, foram todas respondidas. Aí, então, passo a palavra agora para o nosso presidente da RMESP, o Celso Caranello, para finalizar. Obrigado, Lilian. Estamos chegando ao final. Eu queria agradecer porque esse painel foi metrologicamente perfeito, né? Está acabando no horário, com apresentações magníficas, fantásticas. Teve um depoimento aqui de uma pessoa, Bárbara Amorim, que eu vou reproduzir para vocês. Para você, viu, Márcia? Emocionada com tanta sabedoria da doutora Márcia. Eu estendo para todos que estão participando desse nosso evento, né? Parabéns para você, Márcia, e parabéns para a Daniela e para o Guilherme também. Mas eu queria fazer um depoimento e uma pergunta para minha colega Daniela, porque, embora a gente trabalhe junto em muitos projetos, eu estou vendo que tem coisa ainda que eu não aprendi aí, que a Daniela conhece muito bem, que são esses padrões na área de alimentos. E aí a minha pergunta, Dani, tem muita gente no Brasil usando esses padrões nos processos industriais, enfim, eu gostaria de ter mais... Eu diria, assim, que toda a indústria de alimentos, que identificou através da sua análise de risco, ou seja, o HACCP que ele aplica, né, e outras certificações da indústria de alimentos,
e que ele viu a necessidade e investiu na técnica de detecção na linha de produção, porque isso é uma detecção na linha de produção com alta... A gente está falando de 300 produtos por minuto, é uma coisa muito... Né, de altas linhas de produção. Então, a gente está falando aí de grande parte da indústria brasileira de alimentos. Tá? Então, o que a gente tem hoje... E eu vejo, e eu fico muito feliz de estar participando desse congresso, até com informações básicas, eu diria. Mas ainda nessa área tem muita carência de conhecimento metrológico, né? Onde as pessoas vão e veem assim, olha, tem esse padrão, qual que é a correlação dele, o que eu preciso fazer, quanto tempo eu vou checar, né? Porque ainda tem essa outra parte, porque não basta ter só o padrão com a devida confiabilidade, né? Com toda... A formação dele, mas o uso dele, né? E a gente trabalha muito isso também na consciência metrológica das pessoas, para que o dia a dia seja metrologicamente correto, né, gente? Porque não adianta nada, a gente investe e tem um padrão de $1 milhão e a pessoa, né? Outro dia eu vi uma pessoa colocando uma chave de fenda para testar se o detector de metais estava funcionando. Então, você imagina, você tem um túnel, que é um ímã gigante, e ele pegou uma chave de fenda e passou. Funcionou, e liberou a linha de alimentos. Não pode. É o padrão, que está com conformidade com a RDC 14, de 2 milímetros e diversas outras características mapeadas, que deveria ter passado. Mas é o que a gente tem no dia a dia, né, gente? Pessoas, comunicação e o conhecimento metrológico. E, Celso, você esqueceu e eu vou pegar no seu orelha. A Remesp, ela tem trabalhado muito forte nessa conscientização metrológica. A gente vê a debilidade desde a formação das pessoas, dos profissionais, e hoje a gente se depara com situações que as pessoas poderiam trabalhar melhor no seu dia a dia. A Remesp tem 2 comitês muito atuantes nessa área de metrologia. Tem o Comitê de Metrologia Legal, que é vinculado a fabricantes e qualquer pessoa da cadeia metrológica do qual sofre, né, sofre não, mas que pertence à cadeia metrológica legal, supervisão, né, fiscalização, né, então assim, tem esse trabalho. E o outro lado, a gente tem o CELSI, em homenagem ao Celso, que é o Comitê de Laboratórios Acreditados, Laboratórios de Ensaio e Calibração, não é acreditado, desculpa. E onde a Remesp tenta, de certa forma, unificar a voz dos laboratórios também, trazer inovações, atividades e busca e suporte. Eu, sim, sou suspeita para falar que eu trabalho muito assim como diretora da Remesp e tudo mais, mas a Remesp tem feito um trabalho de formiguinha aí para tentar trazer esse conhecimento metrológico. Então, parabéns à Remesp e conte com a gente para mais programas como esse. Dani, a gente faz tanta coisa, né, que em alguns momentos importantes como esse, às vezes a gente acaba esquecendo de comentar, né? Mas fica aí o convite para todos, nós temos aí um grupo bom ainda nos assistindo, para que venham participar das atividades da Remesp. Assim como o Adolfo Lutz, nós temos muitos treinamentos interessantes e estamos prontos para atender demandas, tanto da área de capacitação, temos demandas também de ensaios de proficiência, né? A área de vocês, ela é muito farta, assim, ela é muito rica em termos de oportunidades. Em algum momento eu ouvi alguém falando, acho que foi a Márcia, eu não sei se tem alguém que tem interesse em produzir materiais de referência, mas nós podemos provocar esse tipo de coisa junto à comunidade, porque o que vem acontecendo é o seguinte, o pessoal está indo muito para o exterior para comprar esses materiais de referência. E nós temos muita gente boa no Brasil capaz de produzir isso. Nós mesmos estamos incentivando aí alguns provedores de materiais de referência a produzirem materiais para atenderem às nossas demandas de ensaios de proficiência. Então, fica aí o desafio, né, para vocês que tenham interesse nesse tipo de coisa, que venham nos provocar, venham participar do nosso comitê estratégico. Esse comitê que a Daniela falou é o CELS, é o Comitê Estratégico de Laboratórios de Calibração e Ensaios. Não é CELSO, é CELSE,
com CE no final, que foi a sigla que foi dada para o nosso comitê e que tem sido muito importante. Nós estamos discutindo aí algumas questões que estão tramitando junto à SEGECRE, e por que não discutir questões também relacionadas ao mundo da Anvisa, né? Aos nossos colegas da Anvisa. Então, viu, Juliana, use os nossos comitês, participem. O Inmetro tem participado muito nos comitês técnicos. Nesse processo da nova Lei de Liberdade Econômica, né, na Lei de Liberdade Econômica que está em vigor e que vocês estão participando, a gente tem dado uma grande contribuição para o pessoal da área de metrologia legal. Mas nós queremos também contribuir com a metrologia científica, com a metrologia para o setor da saúde. Então, por favor, participem e venham com a gente ajudar nesse processo que é bastante complexo de disseminação da cultura metrológica. Por isso, que para encerrar, né, porque nós já estamos chegando às 18 horas, por isso que a metrologia é fascinante, né? Cada dia aparece uma coisa nova e muitas coisas que nós poderemos ajudar e contribuir para a nossa sociedade. O Brasil é muito fértil para essas coisas todas. Nós temos gente muito boa, organizações fantásticas, né? Prova está, são essas três aliás, 4, né? Porque a Lilian também é de uma entidade em que eu tenho o maior respeito, porque vivi lá durante 40 anos, praticamente, que podem nos ajudar a levar esses temas adiante. Então, Lilian, vamos encerrar, que o pessoal precisa descansar, né? Lilian, muito obrigado, viu, pela sua contribuição, pelo seu tempo. Agradeço aos colegas do Senai pelo apoio, né? Em especial o Estebe, que está nos ajudando bastante nesse nosso evento. Agradeço a Márcia, viu, Márcia, o Adolfo Lutz, pela sua participação. Gostei demais da sua apresentação. Muito obrigada. Eu é que agradeço. A mesma coisa o Julierme, que gentilmente pegou andando, né, esse bonde. Ontem à noite conversamos rapidinho. Leve o nosso abraço à Graziella, esperamos que tudo esteja bem lá. Ela teve um problema de saúde com a família, né? Se Deus quiser, tudo vai passar, assim como tudo está passando em relação a essa pandemia que nós estamos enfrentando. E a minha amiga Daniela, que eu tenho um carinho muito grande, né? Porque me ajuda demais. Parabéns pela sua apresentação, eu aprendi bastante e quero continuar aprendendo com todos vocês. Eu pretendo dar sequência, se possível, ano que vem, com esse Metro Alimentos. Então, a gente vai disparar amanhã uma reunião já com a comissão de organização, para que a gente possa definir temas, e vocês vão receber aí um e-mail, eu vou pedir para quem encaminhe, para vocês indicarem temas importantes que nós precisamos trabalhar no próximo Metro Alimentos, para que a gente saia, vamos dizer, das nossas ideias e tenham novas motivações, né, por vocês que são especialistas do setor. Então, minha gente, muita saúde para todos, Deus abençoe cada um de vocês, que deem bastante saúde, porque o momento ainda exige muito cuidado. E espero revê-los em breve. Eu gostaria que fosse presencialmente, né, até para tomarmos um café, mas enquanto isso não acontece, a telinha vai nos ajudando a resolver alguns desses problemas. Então, um forte abraço, mais uma vez obrigado a todos e que Deus os acompanhe nesses próximos meses aí de muita ansiedade para que passe rapidamente essa nossa pandemia. E a Anvisa, parabéns, porque a Anvisa tem demonstrado um potencial fabuloso, assim como Fiocruz, assim como o Instituto Adolfo Lutz, enfim, todos aqueles que vêm contribuindo, até a própria Remesp tem dado uma ajuda nessas questões. Eu ouvi falar em ventiladores pulmonares, a gente andou ajudando, fornecendo informações sobre laboratórios que poderiam calibrar esses equipamentos. Então, se cada um fizer um pouquinho, logo, logo tudo isso vai passar.
Meus amigos, um abraço a todos que estão ainda presentes lá participando como ouvintes, e muito obrigado mais uma vez por acreditarem na Remesp. Um abraço. Ô, Celso, só a Abraço. última pergunta, Tchau. ou esclarecimento. A Elaine está pedindo se as palestras vão ficar para assistir. Se as palestras vão ficar para assistir novamente, se precisarem. Nós teremos, só para esclarecer esse ponto, o Matheus, que é nosso colega, ele está preparando aí, para aqueles que quiserem assistir novamente as palestras, nós vamos deixar isso disponível no canal aí do Zoom. Ele vai mandar por e-mail para todo mundo. E as palestras, assim que nós tivermos um prazo aí para que a gente se recupere aí de tanto trabalho nesse evento, nós vamos disponibilizar também no site. Você se refere, eu acho que ela está se referindo nos slides, né? Todas as palestras estarão conosco. Então, mais adiante, a gente vai disponibilizar sim, viu, Lilian? Ok, Celso. Encerramos. Gente, abraço. Forte abraço a todos. Fiquem com Obrigada, Deus. gente. Muito obrigada. Tudo de bom. Tchau.